Sobre isso aqui, sobre a pandemia, sobre caminhos para que de fato possamos nos livrar do novo coronavírus ou dos riscos que esse vírus traz para o mundo todo. O anúncio daquela parceria para a produção de uma vacina pelo Instituto Butantan aqui de São Paulo, que a gente mostrou, encerrou a edição das 10 contando isso para vocês, foi super recebido com entusiasmo, claro, pela população e também pelas entidades médicas. Segundo o governador de São Paulo, João Dória, a partir de julho deste ano, agora daqui a 3 semanas, 9 mil voluntários vão testar essa vacina que está sendo desenvolvida lá na China. E se for comprovada a eficácia, o Butantan receberá a transferência de tecnologia, além do direito de começar a produção já no primeiro semestre do ano que vem. A ideia é que em junho isso já começa a acontecer. Mas a gente vai entender agora melhor junto aqui esse quadro de possíveis vacinas e imunizações contra a Covid-19 que mobiliza o mundo. E hoje, neste momento, existem mais de 130 vacinas sendo estudadas contra a doença pelo planeta. Entre elas, 10 estão em estágio avançado, segundo a Organização Mundial da Saúde. Além dessa vacina chinesa, desenvolvida pelo laboratório Sinovac e que poderá ser produzida aqui em São Paulo, a China também trabalha em outras 4 vacinas. E a Universidade de Oxford, no Reino Unido, já começou a fazer outro teste em humanos, que inclusive é analisado por pesquisadores aqui de São Paulo, da Unifesp, da Universidade Federal de São Paulo. E nessa corrida também a Alemanha e Estados Unidos lideram algumas dessas 10 pesquisas que estão na frente. Agora a gente vai entender melhor como foi feita essa vacina anunciada pelo governo de São Paulo. Ela recebeu o nome de Coronavac. Para chegar até ela, os cientistas usaram o seguinte esquema que a gente vai ver aqui no nosso telão. Olha só, o novo coronavírus ele foi introduzido numa célula de macaco, que é chamada célula Vero, muito usada em vacinas como meio de cultura de multiplicação desses vírus. Para produzir uma vacina é preciso uma grande quantidade de vírus. Aí, por fim, depois da multiplicação, o vírus ele é inativado para não causar a Covid-19. Vale ressaltar que antes de ser aprovada para o uso, qualquer vacina precisa passar por diversos testes em laboratório e também em animais. E aí só depois é que começam os testes clínicos em humanos. O caminho é bastante longo, são várias fases, vamos tentar explicar aqui cada uma delas. Começando aqui com a fase 1. Nessa fase, pequenos grupos de voluntários recebem essa vacina. A vacina que está em teste, né? Se não houver efeitos colaterais ou se eles forem leves, aí os pesquisadores partem então para a fase 2, com a participação de um número um pouco maior de voluntários. Essa fase aqui. E aí, se tudo der certo, então começa a fase 3, em que milhares de voluntários serão divididos em 2 grupos. Metade vai receber a vacina e a outra metade vai receber um placebo, que é uma substância inativa. E aí só então os cientistas terão informações suficientes para saber se de fato a vacina é segura. Raquel, a gente recebe então aqui na edição das 10 o Renato Kifuri, diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações. Doutor Renato, seja bem-vindo aqui à edição das 10. Eu começo perguntando para o senhor como é que a gente situa essa vacina produzida na China e que pode então, de fato, receber essa contribuição brasileira por parte do Instituto Butantan, quando a gente coloca aquelas 10 num quadro. Qual está em estágio mais avançado? Qual é a mais promissora neste momento? Bom dia, Aline. Bom dia, Raquel. As 10 vacinas que já iniciamos testes em humanos, 3 delas, né, basicamente a do laboratório Moderna, a da Universidade de Oxford com a AstraZeneca e a do laboratório Sinovac da China, são as que estão mais em estágios avançados, iniciando, como você bem disse, estudos de fase 3. Estudos de fase 3 é a fase, né, são os estudos que vão demonstrar se a vacina realmente funciona. Porque até agora as provas que foram feitas de conceito antes da introdução em animais, depois da fase 1, teste em animais e pequenas quantidades de seres humanos envolvidos, a fase 2 que amplia para ver se a vacina desperta a resposta imunológica, se ela é segura. Aí que nós vamos ver nesses estudos de fase 3 se a vacina funciona. É possível que algumas delas funcionem, pode ser que nenhuma das 3 que estão em desenvolvimento mostre resultado de eficácia, pode ser que mostre resultados de eficácia parcial de 40%, 50%,
Isto precisa ser analisado. Então, é claro que são notícias boas, são notícias muito que nos deixam esperançosos, mas temos que olhar para esse desenvolvimento, para esse início de fase com cautela. São vacinas que nós chamamos de vacinas candidatas. Não há ainda nada comprovado que funcione contra o coronavírus. Continuamos com as medidas sem vacinas e com as medidas não farmacológicas até agora, né? Doutor Kfouri, vamos trazer aqui para a nossa conversa, para o nosso debate sobre as vacinas, o Álvaro Pereira Júnior. Ele é nosso repórter especialista em ciência. Álvaro, muito bom ter você aqui. Seja bem-vindo aqui à edição das 10. Que bom que você está podendo participar aqui com a gente. Tudo bem? Tudo bem, gente. Obrigado pelo convite. A gente que agradece. O Álvaro vem cobrindo esse assunto desde que a pandemia começou lá na China, literalmente desde a primeira semana. E especificamente sobre as vacinas, ele já fez várias reportagens, está acompanhando de perto o desenvolvimento de todas essas pesquisas aí. Tem uma grande expectativa em todo o mundo. Como disse o doutor Kfouri, Álvaro, ainda não há nenhuma resposta definitiva, nenhuma vacina de fato que possa ser usada já em fase final de testes, mas queria que você falasse para a gente o que você tem observado ao longo desse tempo aí em todas essas suas reportagens. O que a gente procura nas reportagens é separar a realidade de hype, né, digamos assim, do que é só espuma, do que é só fumaça. E de fato, como o doutor Renato destacou, essas vacinas que ele citou são as que estão mais na frente. E as duas que estão vindo para o Brasil são vacinas que já passaram por fases preliminares e que já resultaram em bons artigos científicos. Isso que é importante destacar, não é só de falar. Por exemplo, a vacina do Sinovac, que vai ser testada aqui em parceria com o Butantan, já resultou num artigo na Science, que é uma das melhores revistas científicas do mundo, se não a melhor, mostrando que houve imunização de macacos. Um grupo pequeno, se não me engano, 8 macacos. Também macacos rhesus. Não está muito claro se o macaco rhesus é o melhor modelo biológico para testar a vacina e prever o resultado em ser humano, mas é alguma coisa. Essa de Oxford, ela é um pouco diferente, porque ela envolve uma sofisticação de engenharia genética que a torna mais complicada. E só existe um precedente de uma vacina mais ou menos como essa, que é a vacina para uma outra síndrome respiratória chamada MERS, que foi desenvolvida lá em Oxford também. Então, o que a gente procura é olhar para essas coisas, não é? O que é, como eu disse, só espuma, só fumaça, o que é realidade e, principalmente, olhar para os artigos científicos que o desenvolvimento dessas vacinas gerou, onde eles foram publicados e qual a qualidade desses artigos. Doutor Kfouri, queria colocar uma arte aqui que foi apresentada ontem na entrevista coletiva do governo de São Paulo, falando sobre as vacinas. Eu não sei se você está vendo aí, mas a gente está aqui na nossa tela para o nosso assinante ver os diversos tipos de vacinas, dessas 136 que estão em desenvolvimento no mundo. Os tipos, né? A maior parte ali a gente vê naquela tarja rosa, vacina com proteínas. E tem outros tipos, né? Aqui é do Brasil, é a de vírus, ali aquela tarjinha amarela, né? Que tem menos pesquisas no mundo. Tem também pesquisas sendo feitas com vacinas em vetores virais e em outros componentes, como ácido nucleico, ali a gente vê também a barra azul também bastante pesquisada. Queria que o senhor falasse da diferença entre elas. A gente vai ter, então, em tese, essa pesquisa com os vírus inativados aqui, mas a maior produção, a maior pesquisa em proteínas. Qual seria a diferença em relação à eficácia, ao menor prazo para a produção delas? Queria que o senhor explicasse para a gente, por favor. Excelentes colocações, porque a gente, no desenvolvimento dessas vacinas, mais de uma centena de vacinas em desenvolvimento, muitas delas nem vão chegar nessas fases 3, vão parar pelo meio do caminho, porque se mostraram que não despertam resposta imune ou produção de anticorpos em modelos animais, ou não são seguras. Então, há um filtro muito grande nessas fases, onde vão passando para as fases mais avançadas de estudos, justamente aquelas que cumprem os pré-requisitos, como o Álvaro falou, com questões de segurança, com publicações revisadas e bem científicas. Curiosamente, as 3 vacinas que estão mais adiante são 3 vacinas de tecnologias completamente diferentes. Como o Álvaro mostrou, como foi mostrado aí a questão da vacina inativada, a arte de vocês mostrou, o vírus é morto, é cultivado, morto. Esse é um desenvolvimento clássico que a gente usa
para várias outras vacinas aqui no Brasil, vacina da polio, vacina da hepatite, assim a gente faz essas vacinas, hepatite A. A vacina já da Universidade de Oxford usa um vetor, então a gente insere um material genético do coronavírus dentro de um outro vírus que vai funcionar como carreador da vacina, é um vetor, um vírus chamado adenovírus, e a vacina da Moderna, do laboratório americano, usa uma outra tecnologia ainda, que é uma tecnologia genética, a gente chama de RNA mensageiro, ou seja, três frentes aí diferentes de desenvolvimento de vacinas com tecnologias bastante diferentes e que vão mostrar os seus resultados agora no estudo de fase 3. Em relação à produção, que todos acham também, muitos acham que a vacina se demonstrou eficaz, amanhã teremos, esse é um outro desafio, né? Porque quem produzirá? Em que quantidade? Qual o tempo necessário para que esse processo de produção se dê ou aconteça? Qual a capacidade produtora dos laboratórios que desenvolveram? Haverá distribuição da tecnologia para outros laboratórios fazerem em todo o mundo? Né? Nós vamos ter capacidade, nós vamos ter quebras de patentes suficientes para outros laboratórios produzir e abastecer o mundo todo. Então, são questões hoje que estão sendo muito discutidas, que vão além um pouco da questão científica. O desenvolvimento do produto é uma barreira primeira a ser vencida. E o Brasil está sendo alvo de local desses estudos justamente porque aqui estamos tendo muito caso. Para a vacina demonstrar a sua eficácia, é preciso que ela seja estudada num cenário onde o vírus está circulando, onde a gente tem bastante casos e consegue demonstrar se o indivíduo que recebeu a vacina ficou mais protegido do que o indivíduo que recebeu uma vacina de controle ou um placebo. Esse é o racional do desenvolvimento. E a produção é uma outra discussão, distribuição, patentes, quantidade, enfim, tudo isso é uma discussão que vem num segundo momento, dependente de qual vacina se mostrar eficaz. Álvaro, Aline falando agora aqui de São Paulo, queria aproveitar as suas andanças aí, ainda que virtualmente, por essas universidades estrangeiras, ouvindo pesquisadores. O Brasil está envolvido, então, em 2 protocolos. O primeiro com a Universidade de Oxford, com esse trabalho que vai ser feito aqui junto à Unifesp, e agora o Instituto Butantan, com esse anúncio feito ontem pelo governador de São Paulo, João Dória, envolvido, então, com esse laboratório chinês num outro tipo de vacina, né? Como é que você percebe a imagem do Brasil, da ciência brasileira dentro dessas instituições, já que essa pandemia também trouxe de volta um debate importante sobre a importância do investimento na ciência brasileira? Legal, Aline, legal esse ponto que você levantou. Eu acho que o que está acontecendo mostra bem o que é o Brasil, sabe? Que é aquela Belíndia, como ele já foi descrito. Se não me engano, uma frase do Edmar Baixa ou do Malan, não lembro agora, mas o Brasil é um pouco de Bélgica e um pouco de Índia, né? Então, está sendo procurado o Brasil para teste de vacinas pelo nosso, digamos, lado caótico, o lado terceiro mundo, o lado que fez com que a gente tenha uma pandemia fora de controle. Mas o Brasil também está sendo procurado pelo lado bacana, porque aqui tem boa ciência, tem bons cientistas. Então, esses laboratórios olham e dizem, pô, aqui é um quadro ideal. A pandemia está fora de controle e nós temos cientistas que podem nos ajudar nisso. Eu acho que são 2 casos bem diferentes, o da vacina da Oxford com o laboratório AstraZeneca, que está sendo testada na Unifesp, é uma coisa, é uma vacina de alta tecnologia e uma vacina que envolve uma engenharia genética bastante sofisticada. E esse acordo com o Butantan, como o Dr. Renato destacou, é de uma vacina old school, uma vacina clássica como é a vacina da raiva, como é a vacina da polio, de vírus inativado. O que traz uma outra pergunta para mim que eu queria entender, esses 85 milhões que o governo de São Paulo falou ontem, que está gastando com pesquisa, eu não entendi bem no que esse dinheiro vai ser gasto, porque a pesquisa já está feita, a vacina já existe. Então, ela vai ser testada aqui. E o comunicado oficial do laboratório Sinovac fala nisso, fala em testes no Brasil. Se der certo, no futuro, podemos falar em licenciamento, fabricação, comercialização. Então, tem no caso da Unifesp, me parece que é um caso clássico, né, de ser testada aqui no Brasil, uma vacina de alta tecnologia. E nesse caso do Butantan com o Sinovac, o que não ficou muito claro para mim, eu pesquisei bastante antes de vir falar aqui com vocês,
esses 85 milhões do governo do estado, no que eles estão sendo gastos. Em pesquisa não é, porque a pesquisa está feita. É na logística da aplicação, já é um licenciamento que está sendo pago, mas e se a vacina não der certo? De qualquer modo, é missão de jornalista fazer perguntas incômodas, mas não só eu como jornalista, mas a comunidade científica vê com bons olhos que vacinas que de fato estão produzindo boa ciência venham a ser testadas no Brasil, ainda que pelas causas erradas, né, pessoal? Porque a pandemia está fora de controle aqui. Álvaro, falando em jornalistas que sempre fazem perguntas, queria te passar a palavra então para você fazer pergunta para o doutor, por favor. Eu queria perguntar, doutor Renato, sobre o convênio com o Butantan, o senhor acha que tem a ver essa questão de ser uma vacina, como eu falei, entre aspas, old school, que é uma vacina cuja tecnologia, o jeito de fazer vacinas assim, o Butantan já domina, então é por isso que um acordo como esse faz mais sentido e talvez seja, de novo, entre aspas, mais fácil fazer essa vacina aqui? Não tenha dúvida, Álvaro, que o nosso parque produtor de vacinas aqui no Brasil, hoje basicamente concentrado em 2 grandes laboratórios, a Fiocruz Biomanguinhos, no Rio de Janeiro, e o Instituto Butantan de São Paulo, que hoje produzem quase a totalidade das vacinas usadas aqui no Brasil, ou produzem ou estão recebendo tecnologia ou transferência de tecnologia para a produção das vacinas hoje constantes no nosso Programa Nacional de Imunizações. Então, são laboratórios estruturados, que têm know-how, que têm conhecimento, e como você bem disse, de vacinas que já existem dentro de uma plataforma conhecida de produção. Vírus inativados, vacinas de partículas semelhantes a vírus, vacinas de vírus vivos atenuados. Então, várias tecnologias hoje já dominadas ou já produzidas aqui no Brasil, sem dúvida, facilitam, né, a produção de vacinas com aspectos semelhantes, de linhas semelhantes de produção. Novas tecnologias, realmente, na hora que você vai desenvolver ou transferir tecnologias novas para laboratórios que não estão preparados, tem um tempo, obviamente, tem um investimento maior a ser feito aqui. Então, eu acho que esses acordos devem levar em conta essas questões de facilidade e de rapidez de produção. Mas eu tendo a dizer que hoje a cooperação mundial, há um compromisso entre as indústrias farmacêuticas, as grandes indústrias farmacêuticas fazendo parcerias que jamais eram imagináveis pouco tempo atrás, grandes concorrentes se unindo para fazer vacinas em conjunto, as universidades públicas recebendo aporte, fundações como a OMS, o Gavi, que é uma fundação sobre vacinas, Fundação Bill e Melinda Gates aportando uma quantidade muito grande de investimento no desenvolvimento de vacinas. Nunca tivemos um cenário tão favorável à cooperação, à participação de vários países, à união da ciência no desenvolvimento de um produto e, pelo que eu imagino, não só no desenvolvimento, mas na produção e na distribuição. Há laboratórios, por exemplo, hoje, arriscando produção de vacinas sem os estudos de fase 3, para que, se porventura essas vacinas se demonstrarem seguras, eficazes, já existe um estoque pronto e com risco, obviamente, de perda financeira desse investimento todo. Então, é uma situação sem precedentes. Eu acho que a ciência está experimentando um número de publicações como jamais vistas num curto período de tempo. O desenvolvimento, a cooperação está sendo. Eu acho que isso nos torna esperançosos de uma vacina num tempo recorde. A vacina até hoje, que nós conseguimos um tempo mais curto, foi em 5 anos uma vacina contra o ebola. Então, qualquer vacina que seja desenvolvida em 1 ano e meio, 2, será uma vacina em tempo absolutamente recorde que a gente teria desenvolvido. Então, nós estamos muito esperançosos, mas eu volto a dizer, temos que ter cautela, porque certamente algumas vacinas vão ter um desempenho melhor, outras nem tanto, outras vão desenvolver anticorpos de proteção para uns grupos mais específicos. Outros. Então, é preciso ter cautela porque nós temos população de riscos idosos que talvez não respondam da mesma maneira. Não sabemos quantas doses serão necessárias, não sabemos que duração da proteção, se reforços serão necessários. Tem muitas perguntas ainda sem respostas que a ciência rapidamente vai demonstrar. Doutor Renato, para fechar então, para a gente terminar essa conversa boa aqui com o pé na realidade,
mas o outro na esperança, no otimismo. 9 mil brasileiros sendo testados aqui em São Paulo a partir de julho. O Brasil já passou por um protocolo como esse, com essa dimensão? Que riscos estão embutidos? O que a gente pode esperar? Que tipo de alerta fazer? Como acompanhar isso nas próximas semanas? O Brasil, por enquanto, oficialmente está envolvido em 2 estudos, né? O primeiro da vacina de Oxford com a AstraZeneca, onde 3 mil, provavelmente, indivíduos profissionais da saúde de 18 a 55 anos serão envolvidos. E a vacina, agora anunciada ontem, da chinesa Sinovac, que ainda não há um pesquisador anunciado, o pesquisador principal, os grupos, então nós precisamos conhecer mais detalhes de quais serão os indivíduos, em que centros de pesquisa eles serão alocados para fazer esse estudo. De qualquer forma, quando uma vacina chega a ser testada neste número de indivíduos, né, com uma população tão grande, ela já passou por vários estudos de segurança. Então, são vacinas que se demonstraram seguras para este momento, para essa realidade. O que nós vamos buscar agora é se elas são realmente efetivas. Nenhum participante desse estudo é participante obrigatório, são participantes voluntários. Não há remuneração, são pacientes que são explicados de onde vieram esses conhecimentos, qual é a lógica de proteção, quais são os dados de segurança e os eventuais efeitos adversos, riscos que essas vacinas podem causar. Doutor, então, isso vai ser muito bem explicado. Só para a gente, só um esclarecimento, o Brasil fazendo parte dessa fase final da pesquisa coloca o país, de alguma maneira, como prioridade ou à frente para receber essa vacina quando ela for aprovada? Nós temos essa expectativa, né? Em relação à vacina de Oxford, o Brasil está entrando num estudo de praticamente 50 mil indivíduos, o Brasil vai participar com 4 mil indivíduos, e a gente espera que no resultado de publicação haja alguma contrapartida por essa participação. Diferente do que está acontecendo com a vacina chinesa, onde praticamente já há uma parceria com o Instituto aqui do Butantan que desenvolverá a vacina. Então, esses são dados aí de acordos que vão ser selados após o desenvolvimento e aprovação de uma vacina dessas que for candidata e que se mostrar eficaz. Doutor Renato Kifuri, Álvaro Pereira, acho que o Álvaro está falando alguma coisa, né, Álvaro? Desculpa, eu vi você se mexer aí, mas o áudio estava fechado, por favor. Não, só ia dizer que esse é um ponto importante, para que a gente não ajude nos testes e aí os laboratórios digam, legal, pessoal, valeu aí, tchau, tchau, a gente vai lá vender nos Estados Unidos que vai pagar mais. Então é importante costurar bem o acordo. É isso, então. Achei que podia ter uma tréplica do doutor Renato Kifuri, queria dar esse espaço aqui e agradecer muito aos dois. Como é bom ouvi-los. Álvaro Pereira Júnior fazendo uma belíssima cobertura no Fantástico, acompanhando os avanços científicos na corrida por essa vacina tão importante para todo o planeta. Doutor Renato Kifuri, representando a Sociedade Brasileira de Imunização. Muito obrigada aos dois e até uma próxima. Vamos acompanhar com otimismo e torcendo aí pelos avanços. Até mais, Obrigado, gente. Obrigado. Tchau, tchau, gente. Obrigada.